Eu confesso que fiquei muito feliz com a vitória do Japão. Há muito tempo eu já não torço para a seleção brasileira, não é? Eu não tenho mais identificação nenhuma com essa seleção de jogadores milionários que não estão, na verdade, nem aí, né, para o torcedor brasileiro. Os jogos da seleção brasileira, a maioria do povão não pode ir, né? Os preços dos ingressos são muito caros, né? Então eles fazem de tudo para distanciar o torcedor comum, o torcedor que realmente gosta de futebol, ficar distante da seleção, né? Jogadores milionários que preferem muito mais às vezes jogar no seu clube europeu do que jogar um amistoso pela seleção. Então a seleção brasileira virou um trampolim, não é? A seleção brasileira não tem mais aquele apelo, né? Diante de tanta corrupção, diante de tanta é, coisas obscuras que aconteceram na CBF, hoje muita gente aí que acreditava, que gostava, que tinha a seleção brasileira como assim algo de orgulho, né? Nós tínhamos essa sensação de que em 94 a seleção brasileira fazia parte da nossa família, nós fazíamos parte daquilo, e realmente chegamos até a fazer. Bom, era o pão e circo, tudo bem, mas pelo menos os jogadores daquela época, Dunga, Bebeto, Tafarel, esses caras, eles dentro de campo eram guerreiros, né, do esporte, assim como o Ayrton Senna. Então a gente tinha aquela identificação. Hoje, quando a gente vê jogadores de seleção brasileira levando cabeleireiro, levando produto de maquiagem, fazendo isso e aquilo, mais preocupado com a vaidade, com a aparência, com as fotos do Instagram, isso cria um ranço, né? Cria um ranço. E nosso futebol, ele perdeu a originalidade. Nós estamos cada vez mais parecidos com os europeus. Os europeus sempre superaram na base da força e da tática, e o nosso futebol sempre foi conhecido pela, pelo improviso, pela arte. O nosso futebol brasileiro é a arte. Ninguém joga futebol tão bonito quanto o brasileiro jogava. Hoje, a nossa seleção, o nosso futebol é igual, é padrão, tá padronizado. Não tem o improviso, não tem o cara do drible, não tem a ginga, né? Então, assim, nós deixamos, não é que eu fui, o Brasil tem que acompanhar o. Não, eu acho que o que a gente tinha de bom, a gente esqueceu para tentar acompanhar o mundo, para tentar acompanhar o padrão europeu, né? A força, a tática, porque, poxa, como os europeus não têm, né, no seu DNA essa genialidade, essa arte, esse improviso, eles buscavam no estudo, na força, e nós ganhamos 5, né? O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo jogando no futebol arte. Quando a gente deixou e foi para o lado europeu, o eurocentrismo do futebol, perdemos nossas características. Então, e o Japão está jogando um futebol assim que vai já em várias Copas do Mundo. O Japão tem sido uma pedrinha no sapato, né? Então assim, hoje está muito igual. Não tem não tem camisa. A camisa da seleção brasileira, ela não é mais uma camisa que impõe medo nos adversários, né? Que impõe até mesmo respeito. E sobretudo depois daquele 7-1, né? Aquele 7-1 tampou a tampa do caixão. Né? O nosso futebol é normal. Mas o Ancelotti fez o Brasil jogar o primeiro tempo, o primeiro. Pá, pá, pá. Cara, as outras seleções jogam igual ao Brasil. Eu não vejo o Brasil meter medo em ninguém. O Brasil não tem ainda, além de não meter medo em ninguém, o Brasil não tem um super craque. Poxa, mas o Vinícius. Bom, o Vinícius Júnior do Real Madrid é um bom jogador, mas na seleção brasileira ele não é o cara que vai levar o Brasil, que vai ter a responsabilidade de ser o protagonista na Copa do Mundo. Né? Então, assim, o último craque que surgiu no futebol brasileiro foi o Neymar.
Então olha, faz muitos anos aí que o Neymar já não é mais jogador de futebol. E o Brasil e o futebol brasileiro tem sim como referência a sua arte, o cara do improviso, o cara diferente, o cara muito acima da média, um craque, o Neymar. Agora o Vinícius Júnior não. Nas Argentina tem o Messi. O Messi é fora da curva. O Messi é um dos gênios do futebol. Né? O Messi é um dos caras que realmente vai ficar para a história, né, do futebol como um dos grandes gênios. Eu acho o Maradona melhor. Vi o Maradona jogar, acho que a criatividade, aquela coisa. O Maradona é um brasileiro argentino jogando futebol, né? Então, assim, eu coloco sempre os três ou quatro maiores que eu vi jogar Romário, Ronaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Aí, os caras que são incontestáveis, né? Pelé e Maradona. Para mim, esses quatro são incontestáveis. Pelé, Maradona e os que eu vi jogar, Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Nem o Messi eu coloco, mas assim, hoje o Messi, realmente dos que estão jogando ainda em atividade, ele é o melhor do mundo. Agora, o nosso futebol parou no tempo, né? Mas é questão de parou no tempo, por quê? Porque a gente deixou de acreditar. A gente deixou de acreditar na nossa maneira de jogar futebol. O Japão não teve medo do Brasil. Ninguém tem medo do Brasil. Né? Ninguém tem medo do Brasil. E essa próxima Copa do Mundo, isso aqui é uma premissa do que virá na Copa do Mundo. Vai ser osso, vai ser pescoço de carne de pescoço essa Copa do Mundo. Né? Olha, vários times, várias seleções do Oriente Médio já também estão evoluindo, né? Não tem medo do Marrocos ganhou do Brasil, Japão, né? Tem que comemorar mesmo, né? O Japão agora daqui a pouco, cara, o Japão não vai ser apenas um mero protagonista em Copa do Mundo, vai ser um concorrente a título. Né? Não é um time, não é uma seleção tão boba, eles estudam bastante, estão evoluindo tecnicamente, eles gostam de futebol e a gente está querendo cada vez mais ficar igual aos europeus. E o nosso futebol, aquele futebol do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, aquele futebol lindo de ver do Bebeto, desses caras do improviso, da arte, esse futebol morreu. Esse futebol morreu. Ficou um futebol quadrado, um futebol muito tático, sem improviso. E sem improviso não é futebol brasileiro, né? Não é arte. Então, é mais uma Copa do Mundo que o Brasil vai ir, vai lá se classificar entre os 8, mas não vai levar. Né? Porque tem seleções que têm mais alma, têm mais vontade, que querem mais. Temos uma seleção de milionários que realmente preferem estar nos seus clubes ganhando muito dinheiro do que ser convocado pela seleção às vezes, né, para jogar um amistoso. Então, parabéns ao Japão, torcer muito pro Japão e eu acho que ano que vem o Japão vai fazer uma Copa do Mundo muito legal, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, hype o vídeo, se puder, se inscreva no canal, forte abraço, valeu!